desejo obstinado pela Trindade em me buscar. Esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho do Elohim, me buscar. Então o evangelho é a mão, né, a mão contrária. Não é o homem tentando se ligar a Deus, religarem, mas é o evangelho. É Deus tentando, buscando e conseguindo se ligar a mim. Porque essa busca de comunhão, ela é perfeita, ela é poderosa, ela é maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Então vamos dar continuidade. Eva, estou orando por você, ó. Eva, Carlos, Fábio, Raquel, Cris, Débora, Dani, Cristina e Margarete, também a sua colega de trabalho, e sempre orando pelo Márcio, Marcel, Mariana, todos aí, em nome de Jesus, a presença e o poder do Senhor. Eva, um beijo para você. Sei que das tuas atividades, das tuas tarefas, sempre estou orando pelo teu vigor, viu? E pelo vigor do Carlos também, para Deus dar toda a condição por sobre a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Então nós vamos dar continuidade agora. Uma outra coisa. Quando passamos a conhecer a respeito de Deus, nós passamos a conhecer a Deus. Então pregar o evangelho não é pregar a respeito de um conhecimento de Deus, mas é pregar a respeito de um Deus que vive em mim e eu vivo nele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tá? Eu não estou falando de um Deus porque eu tenho conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus todo mundo tem. Agora, conhecer a Deus não é para muitos. Por quê? Porque isso tem que fazer parte diária, plena, a todo momento da minha vida. E eu começo a desejar cada vez mais. É por isso que John Stott, quando ele vai falar do jejum, né, ele fala uma coisa assim maravilhosa, que ele diz assim: o que é o jejum? Ele responde: o jejum é a fome de Deus. Maravilhoso, né? Que frase! Essa frase é do Espírito Santo. Essa frase não é de John Stott. Nós, seres humanos, não poderíamos, né, esculpir uma frase tão bonita como essa. Como aquela frase que eu falei por ocasião lá do livro de Mateus, ainda no final do livro, quando a gente falou sobre o que significava mover a pedra, né, a pedra do sepulcro. E aí, um rabino, 200 anos antes, ele fala o seguinte, né, ele fala que o mover dessa pedra é o orvalho da ressurreição. O orvalho da ressurreição é quem move essa pedra. E ele falou antes de Cristo nascer. Ele já colocou essa frase, o orvalho, né? Pena que eu não sou bom de escrever livro, mas se eu fosse, eu escreveria um livro sobre isso. O orvalho da ressurreição. O que é o orvalho da ressurreição? Então são palavras preciosíssimas, frases assim que vêm do Espírito Santo. Mas vamos dar continuidade. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Bom, então a gente vai começar a falar e avançar um pouco sobre o que significa isso, seguir a Jesus, né? O que significa isso que Jesus fala. Em primeiro lugar, Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. O reino de Deus está sendo estabelecido e Jesus está recrutando trabalhadores. Então, é um movimento contínuo. Assim como Jesus chama os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que são primos, né? Que são primos de André e Pedro,
que chama, porque eles estão ali na sua atividade profissional, na sua atividade diária, que era ser o quê? Pescadores de peixes, né? Alguém poderia falar, pô, pescador de peixe é uma redundância. Mas não é, porque Jesus vai convidá-los a ser pescadores de outros elementos que não são peixes, né? Então, o que significa? Significa que Jesus está se movendo pela terra. E ele está, em primeiro lugar, arregimentando pessoas, povos, línguas, raças, nações, para que possam viver esse evangelho. Em primeiro lugar, ter essas experiências, que é exatamente o que Jesus viveu. Ele estava ali sendo batizado nas águas como resultado de uma experiência com Deus. Discipulado por quem? Pelos seus pais José e Maria. Então você perceba que é exatamente a mesma coisa que acontece com esses primos que são donos, né, de uma empresa de pescaria. Qual é a situação? Eles estão trabalhando na empresa. E Jesus os chama, os convoca. E esse chamado a essa salvação, ela está por sobre toda a humanidade. Toda a humanidade, inclusive nós, estamos debaixo dessa busca, desse chamado. Eu chamaria de primeiro chamado, do primeiro estágio do chamado. É quando o Senhor Jesus toca no nosso coração. É quando nós nos abrimos para recebê-lo como nosso Senhor e, por conseguinte, como nosso Salvador. Então é Jesus nos conclamando. Veja que é Jesus quem vai, não são eles. É Jesus quem vai. É a figura do Evangelho. O Evangelho é alguém indo atrás, alguém representando a Trindade. Porque a Trindade deseja. A Trindade, ela busca comunhão com o gênero humano. A Trindade tem esse trabalho como principal, o maior, e o único trabalho da Trindade é o quê? É buscar comunhão com o gênero humano. A família chamada Trindade, buscando comunhão com a família chamada humanidade. Em segundo lugar, desculpe, ainda não, em primeiro lugar, foi chamado para a salvação, e isso está registrado em João capítulo 1, versículo 35 a 51, quando Jesus chama André, Pedro, e que eles deixam, né, de seguirem a João Batista e vão para Jesus. Por quê? Porque sempre haverá crescimento e desenvolvimento. Então, a obra de Deus, o mover de Deus na nossa vida, requer o quê? Uma saúde de crescimento, de esperança, de desenvolvimento, e isso acontece com João, Tiago, Pedro e André. E em terceiro lugar, o chamado para que eles pudessem, né, vamos chamar agora, ser Jesus na terra, que é o que significa ser cristão. O que é ser cristão na raiz da palavra, na forma etimológica? É ser um pequeno Cristo. Ou seja, andar pelas suas pegadas, pensar como ele pensa, sentir como ele sente. Aí alguém poderia me falar, mas poderia alguém sentir como uma pessoa sente e pensar como uma pessoa pensa? Sim. Havendo comunhão, sim. Daí a figura do casamento. A figura do casamento nada mais é do que isso exercitado a todo momento e todo dia. Então é exatamente essa maneira que Jesus chama. Jesus não coloca uma incumbência, uma tarefa, não dá para eles um manual de procedimento. Jesus mostra a sua própria vida. Em outro texto, né, quando esses homens são chamados, eles falam para Jesus, Senhor, ele chama de mestre, né? Mestre, onde tu posas? Jesus falou o que para eles? Que isso, a minha casa, vão até amanhã, não precisa, vamos conversar aqui não. Jesus falou, vem e vê. Por quê? Porque deveria haver toda uma conexão. E isso não é da noite para o dia. Porque se fosse da noite para o dia, Jesus poderia vir ao mundo numa outra configuração de mundo, concorda? Com tecnologia,
com banda larga, com computador. Era só fazer uma grande palestra. Amanhã o Filho de Deus estará falando em todas as redes de rádio e televisão, em todas as línguas, né, com tradução simultânea. Bom, penso eu que se Jesus falasse, ele falaria de uma maneira, ainda que fosse em hebraico, a gente ouviria na nossa língua materna. Mas é só uma suposição. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. É só um pensamento meu. Então, Jesus falando seria 2, 3 dias, porque é fácil passar. Se você, o livro de Marcos, por exemplo, se você pegar 16 capítulos, você lê 2 capítulos por dia, em 8 dias você lê o livro de Marcos. Não é essa a questão. A questão é muito além, muito mais aprofundadamente, andar junto. É viver o cotidiano, o dia a dia. É estar realmente contextualizando toda a vontade de Deus para o nosso cotidiano e atraindo para nós a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, como diz a palavra que nós lemos ontem, o Evangelho da paz. Nós precisamos buscar incorporar esse Evangelho de maneira tão forte que Jesus, quando fala aqui para os seus discípulos, vem e vê, ou vocês agora serão pescadores de homens, que mais tarde Jesus fala. Então é exatamente essa constituição. Eu não posso falar do Evangelho, de pregar o Evangelho com a minha vida, dentro do meu trabalho, do meu cotidiano, se esse Evangelho não estiver impregnado em mim. Sabe quando a pessoa tem na sua dieta... Sabe quando a pessoa tem na sua dieta comer muito alho? Você já percebeu? Eu já percebi. E nada contra, viu? Fique tranquilo. Se você tiver essa dieta, é uma dieta muito boa. Mas existem pessoas que comem alho a todo momento, porque o alho, enfim, né, tem todas as suas propriedades curativas, né, o alho. Mas com o tempo, essa pessoa começa a ficar com um cheirinho, um perfume de alho. Já percebeu? Pode perceber. E assim é para aqueles que têm algumas dietas, você percebe pelo perfume da pessoa que a pessoa ela tem uma dieta diferente. Então é exatamente o mover do Evangelho. Eu preciso cheirar, a Bíblia chama isso de um bom perfume de Cristo. Eu preciso cheirar a Cristo. Eu preciso ter o odor, o sabor de Jesus Cristo no meu cotidiano. É o momento mais difícil, é um desafio para todos nós. Mas eu só posso pregar o Evangelho dessa maneira, não tem outra maneira. Não é Evangelho se eu for pregar algo tão somente textual, né? Empoderado naquele momento, né? De uma maneira eloquente, que também tem, mas não é eficaz, não é completo, porque o completo é eu estar vivendo o Evangelho, alguém pregando para mim e eu pregando para outros. Como? Vivendo o Evangelho. Então é o cotidiano. É por isso que eu falei isso para você ontem, é por isso que a Bíblia chama Jesus de palavra. E a palavra se chama Jesus. É por isso que Jesus, como diriam os nossos irmãos judeus messiânicos, Jesus é a Torá. Eu já falei para você, se fosse na visão perfeita de Deus, não haveria cristão e judeu. Haveria judeu. Não no sentido de nacionalidade, no sentido de cultura hebraica, mas no sentido espiritual. Paulo discorre disso muito em Gálatas, porque nós também somos herdeiros de Abraão. Só que nós não conseguimos conviver juntos. Uma boa parte das vezes, nós tentamos até, mas não conseguimos. Por quê? Porque a divisão cultural, a divisão de língua, às vezes até o distanciamento,
faz com que nós andemos separados. Mas nós deveríamos, né, andarmos um pouco mais, ou melhor dizendo, totalmente juntos. Por quê? Porque Jesus nada mais é do que a reedição, a revisitação do judaísmo num nível, numa dimensão muito além, muito mais espiritual. Mas em nenhum momento Jesus provocou alguma cisão com o povo judeu. Ele nasceu judeu, ele foi criado judeu, ele se formou judeu e ele morreu judeu. O seu ministério foi um ministério judaico. Então, é claro que o evangelho é o evangelho da reconciliação. Então, para que isso aconteça, eu preciso viver esse evangelho. E esse evangelho precisa ter voz, ter eco sobre a minha vida e através da minha vida. E essa condição é tão maravilhosa que aí eu passo a andar nas pegadas do Senhor Jesus. Eu passo a sentir como Jesus, e eu passo a pensar como Jesus, não de uma maneira disciplinada, não de uma maneira, né, vamos dizer assim, buscando imitar, não é uma imitação, mas é um sentimento de fato. E isso faz total diferença. Em segundo lugar, Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Por que pessoas ocupadas? Porque Jesus não quer tirar ninguém da sua atividade. Aí você vai falar, mas tem o missionário, mas tem o pastor, mas tem o bispo, mas tem o profeta, mas tem... Enfim, claro que tem. Pessoas constituídas para operacionalizarem a obra e a visão e o desejo do Senhor de uma maneira, vamos chamar assim, a sair do seu convívio, algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, sair do seu convívio para um outro momento, um outro espaço, um outro território, enfim. Claro que tem. Mas é a minoria. É a minoria. A grande maioria, de maneira majoritária, esmagadora, somos pessoas ocupadas que fomos chamados pelo Senhor para que entendamos que essa ocupação nada mais é do que uma estratégia de Deus. Então a Eva é corretora, né? A minha tia Alzira tem o seu trabalho. Pastora Mara também tem as suas atividades, seu trabalho. Então, o que fazer é entender que se o Senhor trouxe você até aqui, é para que você, através da tua ocupação, que é uma estratégia de Deus, possa pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós percebemos isso no cotidiano dos discípulos, dos apóstolos. Jesus manda de 2 em 2 aonde? Nas cidades circunvizinhas a Galileia. São pelo menos 200 cidades com uma população mais ou menos acima de 5.000 pessoas. Mas Jesus passou por boa parte delas, diz a Bíblia. Então, esses discípulos foram aonde? Onde eles conheciam. Pessoas do cotidiano. Pessoas que eles conheciam, vamos chamar assim, a sua cultura, a sua alimentação. Não é assim que Jesus fala? Quando ele fala lá em Lucas, capítulo 9, capítulo 10, olha, vão de 2 em 2 os 70. Entrem nas casas, curem os enfermos, libertem os opressos, comam aquilo que eles servirem, comam o alimento deles. Por quê? Porque Jesus queria engajamento, porque Jesus queria que essas pessoas fossem, né, o mais comum possível, dentro de uma cultura, de uma lógica humana ali, regional, local, comunitária, para que o evangelho pudesse ser vivido de uma maneira sem, vamos chamar assim, sem limitadores culturais, de vocabulário, de palavra. Então, o evangelho é um só, a pregação é uma só, mas o método, ele precisa ser regional.
A pregação é globalizada. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas a ação, o método, ele é local. Ele precisa ser local. Né? Os missionários, quando eles saem, e deveria ser assim pelo menos, né? Que os missionários, quando saem à missão, em primeiro lugar, eles vão conhecer a terra, conhecer os costumes, aprender a se vestir como eles se vestem, aprender a comer e gostar da comida que eles comem. Então a pessoa, ela fica completamente rendida ao seu ministério. É daí eu falar para você que a pregação é a maior, principal e mais excelente manifestação do homem, do trabalho do homem no universo. Não tem um trabalho mais excelente do que pregar o evangelho. Então você aí, aonde você estará pensando, meditando e desenvolvendo esses métodos dentro daquilo que você vive. Eu não posso viver o que você vive. É você quem vive. É você quem está no cotidiano. Sabe dos problemas, das dificuldades, né? Também sabe dos benefícios, da alegria, da onde você está convivendo. Então você está ali para isso. Eu não estou ali para tomar a forma daquele lugar. Mas eu estou ali, como Jesus fala. Jesus não fala isso na oração sacerdotal? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Então o que Jesus fala? Eles estão ali, eles conhecem daquele cotidiano, mas eles não estão conectados, enxertados àquele cotidiano. Eles são embaixadores do Deus vivo. Eles são cidadãos dos céus. E isso é um desafio. Porque é uma linha tênue. Eu percebo, por exemplo, no nosso momento político. O servo de Deus tem que orar pelo Brasil? Claro, nós somos intercessores. O servo de Deus precisa orar pelas autoridades constituídas? Claro, porque somos intercessores. Mas eu percebo que alguns, talvez até sem querer, né? Talvez por causa da circunstância, avançam, vão além dessa linha, rompem com essa linha de bom senso e começam a quê? A serem garotos propaganda, né? De uma filosofia, de uma maneira de ser. Então precisa tomar cuidado, porque nós fomos chamados para sermos embaixadores. O embaixador, ele está naquele lugar, ele fala a língua daquele lugar, ele está aprendendo a cultura daquele lugar, ele gosta daquele lugar. Alguns embaixadores geralmente vão para alguma terra, algum país e não voltam mais, claro. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Em nome de Jesus, estamos trabalhando, pensando a respeito das coisas do Senhor, dos negócios do Senhor. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar, colocar todos os nossos queridos, nossos familiares e o nosso país diante do Senhor.